De algum pouco de como reagir o investidor, enfim. Eu assisti uma live sua recentemente com o Marcos Saravalli, achei muito interessante quando você falou sobre investir com seletividade. Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso pra gente, que tipo de seletividade é interessante ter na hora de investir e quais são os benefícios de adotar essa postura. Vou dar um exemplo que eu achei bacana que eu queria comentar. A gente viu recentemente uma alta muito forte dos financiamentos imobiliários. Dado que o juros estava baixo, o pessoal correu tanto para fazer mudança, né, fazer aquela portabilidade, mas também várias pessoas tomaram a decisão de comprar a casa própria, financiada, olhando para os juros básicos. As principais modalidades de financiamento imobiliário que repercutiram bastante no ano de 2020 foi aquelas que têm uma taxa bem baixinha, mas existe um componente pós-fixado. Então, se você olhar o contrato, tem uma TR embutida lá, que quando você faz esse contrato de financiamento, você está um pouco exposto ou exposta à inflação e também o comportamento da taxa de juros por conseguinte. Então, por exemplo, se a gente olhando para a seletividade, se eu vejo os bancos que usaram bastante essas linhas de empréstimo e carregaram bastante as suas carteiras imobiliárias, você pode, no primeiro momento, achar que a rentabilidade dessas carteiras está baixa, mas com a retomada aí com o nível mais alto de inflação e com a retomada da alta da taxa de juros, você pode ver essa carteira ficando muito mais interessante. É claro que vai ter um pessoal que vai ter problema de solvência, mas também a gente não pode esquecer que esse empréstimo tem uma garantia sólida muito forte. Então, eu dei um exemplo para materializar esse contexto de seletividade. Eu vejo nos bancos grandes, por exemplo, que os juros em alta tende a facilitar um pouco mais a vida deles, porque eles conseguem ganhar mais dinheiro oferecendo crédito para clientes que representam um risco menor, porque a taxa de juros básica está maior. Então, é dentro desse contexto que eu trabalho seletividade. Vou dar um outro exemplo. Se nós estamos olhando realmente uma inflação mais apertada, nós sabemos que tem empresas, utilities, cujos contratos eles são vinculados à inflação. Então, numa primeira visão, poxa, se a inflação acelera, eu vou ter reajustes maiores, o que vai gerar maior receita para essas empresas. Poxa, faz todo sentido. Qual que é o cuidado que temos que ter? Que, eventualmente, o próprio governo pode forçar uma arbitragem de indicadores de inflação para esses contratos. Mas, querendo ou não, nós temos aí uma oportunidade embarcada. Então, a seletividade que eu falo é realmente olhar para as empresas e tentar cada vez mais entender como é que elas estão acopladas a essas engrenagens macroeconômicas que nós estamos tentando agora cada vez mais melhorar a resolução de como elas vão se comportar no momento que está difícil definir isso por conta dessa sobreposição de realidades que eu comentei. Aí eu fico em dúvida, eu vou pôr o economista que acredita que o lockdown o chapéu do economista, que acredita que o lockdown vai ainda se perpetuar por muito tempo, ou eu coloco o chapéu do economista que acha que a vacinação vai explodir em junho? O difícil é entender qual que é o chapéu de economista que a gente usa. Mas, dado o cenário, a gente consegue selecionar ativos que se comportem bem com esse cenário que a gente acredita, que são as convicções que eu comentei anteriormente. Então, a seletividade é isso, eu quero ativos aderentes com as minhas convicções. É nessa linha que eu acho que veio o sucesso. Muito bom, professor. Bom, professor, para a gente encerrar,